De volta então para dar continuidade ao estudo do direito da nacionalidade. Direito da nacionalidade, que é um direito fundamental. Direito fundamental está lá no artigo 12, sempre rememorando, pessoal, sempre retroalimentando as informações. Artigo 12 da Constituição Federal trata, é o capítulo dedicado especificamente ao direito da nacionalidade. Agora vejam, meus amigos, as regras, as regras relativas a quem é o brasileiro estão o quê? No artigo 12, inciso 1 e inciso 2. Inciso 1, brasileiro nato, e inciso 2, brasileiro naturalizado, com as especificações a partir das alíneas. Inciso 1, a linha A, B e C, e inciso 2, a linha A e B, ok? Agora vejam, meus amigos, iremos tratar agora, nesse instante, do quê? Do parágrafo 1º. Parágrafo 1º que traz uma regra, uma exceção a esta regra contida no artigo 12. Veja, esta é a razão de existir dos parágrafos. Os parágrafos, na verdade, eles servem para excetuar a regra, restringir, trazer o quê? Trazer informações diferentes daquilo que está onde? No caput. Ok? Esta aí seria basicamente a função, a razão de existir dos parágrafos. E o parágrafo 1º, meus amigos, irá tratar do que? Como a doutrina denomina? Do quase nacional, ok? Do quase nacional. E quem seria esse quase nacional? O quase nacional são os portugueses, ok? Olha aí, é o português. O português é o quase nacional. Vejam, por que quase nacional? Porque ele ostenta ainda a condição de estrangeiro, ele se mantém na condição de estrangeiro, mas não é qualquer estrangeiro. Vejam, nós, em razão do nosso vínculo, da nossa aliança com Portugal, uma vez que já fomos inclusive colônia de Portugal, vejam, o português é um estrangeiro, mas não é qualquer estrangeiro. O tratamento dispensado ao português é um tratamento diferente dos demais, do tratamento dispensado pela nossa ordem jurídica aos demais estrangeiros, ok? E onde é que nós iremos observar isso? No parágrafo 1º. Olha aí, parágrafo 1º, então estamos no artigo 12, no seu parágrafo 1º. Joia? Faça aí, vamos à leitura então do parágrafo 1º. Vamos lá. Olha só. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. É isso que está aí no artigo 12, parágrafo 1º. Vejam, meus amigos, olha só. Serão, eu gostaria que você fizesse um favor agora, nesse instante, passe o marca-texto onde? Em reciprocidade, ok? E direitos inerentes ao brasileiro. Olha aí. Então, em reciprocidade e direitos inerentes ao brasileiro. Joia? Pegue o teu lápis e circule a expressão que vem após a vírgula e após brasileiro, salvo, e continue com o marca-texto agora, os casos previstos nesta Constituição. Vejam, meus amigos, então, o português ele é um brasileiro equiparado. Olha aí, brasileiro equiparado. É assim também que a doutrina traz. O brasileiro equiparado, joia? E este português, cuidado, meus amigos, cuidado, porque na regrinha que nós estudamos aí no inciso 2, nós temos as pessoas originárias de países de língua portuguesa. Não, neste caso agora estamos falando de português, do português, daquele originário de Portugal, ok? Então vejam, olha só as condições para que ele seja um brasileiro equiparado, ainda na condição de estrangeiro, ok? Ele terá de ter residência, olha aí, residência no Brasil. Residência no Brasil. E para ter direitos, este português ter direitos inerentes aos brasileiros, deverá haver o quê? Uma reciprocidade, ok? Reciprocidade de direitos em Portugal.
Então vamos lá, o que é essa reciprocidade? Vejam, vamos anotar essa palavra importantíssima aqui, ó. Reciprocidade, ok? Reciprocidade. Essa reciprocidade de direitos. Vejam, meus amigos, como que funciona? Como funciona isso? Vamos lá. Vejam, neste caso específico, nós teremos os direitos que serão conferidos ao português que tiver residência permanente, ok? Residência permanente no Brasil. Essa reciprocidade será conferida a eles caso haja reciprocidade de direitos em Portugal em relação aos portugueses, ok? Esta é a ideia de reciprocidade. Os mesmos direitos conferidos em Portugal aos brasileiros lá com residência permanente serão conferidos aos portugueses aqui com residência permanente, ok? Esta é a regra, a primeira regra. Meus amigos, como que funcionou isso ao longo dos tempos aqui no Brasil? Na Constituição de 1988, nós tivemos uma alteração em 1984. Nós podemos observar que existe inclusive a remissão ao quê? A emenda constitucional número 3 de 1994. Por quê? Porque originalmente a Constituição conferia direito a esses portugueses os mesmos que de um brasileiro nato. Vejam, esse é o primeiro recorte que eu gostaria de deixar claro. O parágrafo 1º foi alterado por essa emenda constitucional número 3, lá em 1994, para conferir o que? Retirou-se a expressão nato e ficou brasileiros, apenas então somente direitos, olha aí, acompanha na tua legislação, direitos inerentes ao brasileiro, ok? Então esse brasileiro, ele é o brasileiro naturalizado, ok? Seriam os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Ok? Esse é o primeiro recorte. Num segundo momento, vejam, Portugal também sofreu o quê? Uma alteração na sua Constituição, foi feita lá uma alteração na Constituição portuguesa, em razão do quê? De Portugal ter aderido, né, à União Europeia, ou seja, ele passou a integrar o que é chamado zona do euro, né, a União Europeia. E neste caso, por ocasião desta aderência à União Europeia, houvera o que? Alteração na Constituição portuguesa, e essa reciprocidade foi o que? Mitigada, diminuída. Aí o que ocorreu aqui no Brasil? Para que se restabelecesse novamente essa essa reciprocidade de direitos, no ano de 2000, por ocasião da comemoração dos 500 anos da chegada dos europeus aqui no Brasil, no caso dos portugueses aqui no Brasil, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, celebrou-se entre Brasil e Portugal o quê? Um tratado de cooperação, amizade e consulta, ok? Tratado de cooperação, amizade e consulta. E neste tratado nós teremos o quê? Se formos observar esse tratado, lá nós iremos verificar que esta residência no Brasil ou esta residência em Portugal terá de ser de no mínimo 3 anos, ok? No mínimo 3 anos de residência. E a reciprocidade está relacionada à reciprocidade de direitos apenas então somente direitos políticos, ok, meus amigos? Direitos políticos. Então, como funciona isso? Como ficou materializado isso? Ficou materializado em um decreto. Tem um decreto que trata especificamente, né? Esse tratado aí tem um decreto, inclusive no seu artigo 17. Vamos colocar aqui, vou colocar em preto aqui, ó. Decreto número 3.927 de 2001. 3.927 de 2001, ok? E isso está onde? Está no artigo 17 desse decreto. No artigo 17 desse decreto, que irá informar que, olha só, no artigo 18, olha só, no artigo 18, irá informar que o gozo de direitos políticos por brasileiros em Portugal e por portugueses no Brasil, olha aí a reciprocidade, só será reconhecido aos que tiverem residência,
de 3 anos, ok? Residência, no caso aqui, residência habitual, residência permanente por 3 anos. E, por óbvio, dependerá do quê? Dependerá de requerimento à autoridade competente. Requerimento do português aqui no Brasil ou de brasileiro lá em Portugal, ok? O item 2 desse artigo 17 irá dizer que a igualdade quanto aos direitos políticos não abrange as pessoas que, no estado da nacionalidade, houverem sido privadas de direitos equivalentes, ok? O item 3 informa também que o gozo de direitos políticos, o gozo dos direitos políticos, no estado de residência, importa na suspensão do exercício dos direitos, dos mesmos direitos, no caso direitos políticos, no estado da nacionalidade. Dá para dar uma traduzida aí, professor? Sim. O brasileiro, um exemplo, o brasileiro que estiver em Portugal e ele requerer o exercício dos direitos políticos em Portugal, terá suspenso aqui no Brasil os seus direitos políticos. E, como é recíproco, o português que aqui requerer o exercício de direitos políticos, também terá suspenso os seus direitos políticos no país de origem, no caso lá Portugal. Ok? Então vejam, é possível se exercer direitos políticos, o português exercer direitos políticos no Brasil? Sim. E é possível um brasileiro exercer direitos políticos em Portugal? Sim. E que exercícios seriam esses, professor? O exercício da cidadania, ok? Nós iremos estudar à frente. Esses direitos políticos é que tornam o quê? O nacional um cidadão. Ou seja, a capacidade de votar e também de ser votado. Ou seja, a capacidade, a capacidade eleitoral ativa e passiva, ok? Haveria a possibilidade, então, professor, de existir um português exercendo a capacidade eleitoral passiva? A resposta é em sentido afirmativo, ok? Nós poderíamos ter aí vários cargos políticos sendo exercidos por portugueses, ok? Por portugueses. Maravilha. Agora, só uma última advertência. Olha só, estamos falando de estrangeiro, ok, meus amigos? Estrangeiro. Um tratamento diferenciado conferido aos portugueses. Agora vejam, meus amigos, vejam só. Nós temos lá no inciso 1 os brasileiros natos, e estudamos inclusive quais são os critérios de atribuição da nacionalidade, ok? E temos também o brasileiro naturalizado, não é isso? Brasileiro naturalizado. Vejam, tanto nato como naturalizado é o povo brasileiro, ok? São brasileiros, tanto nato como naturalizado, e essa regra que estudamos agora do parágrafo 1º em relação aos portugueses. Agora vejam, o parágrafo 2º, meus amigos, olha só, o parágrafo 2º irá tratar do quê? O parágrafo 2º irá nos informar que não poderá, a lei, olha só, anotem aí, a lei não poderá estabelecer distinção. A lei não poderá estabelecer distinção. Vamos lá, estabelecer. Estabelecer, vou colocar grande, ó, distinção. E distinção entre quem? Entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Entre nato e naturalizado, a lei não poderá estabelecer distinção. Meus amigos, vejam, olha só, circula aí na tua legislação a lei, ok? Então, em um primeiro momento, pode haver distinção entre nato e naturalizado? A lei, e aqui quando se refere à lei, o legislador está fazendo menção à lei infraconstitucional, ok? Lei infraconstitucional. As leis infraconstitucional e, por óbvio, aquelas que vêm para regulamentá-la. Seriam o quê? Seriam os decretos, instruções expedidas também pelo chefe do Poder Executivo. Nesse aspecto aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o seguinte fato. Vamos fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 12, também, juntamente com o artigo 19. Olha só, o artigo 19 da Constituição Federal. Por quê, professor? Porque o artigo 19, ele nos traz a seguinte informação. O artigo 19 irá dizer que é vedado. Chegou aí? Ótimo. Olha só o 19. É vedado
Opa, eu não cheguei ainda. Tá aqui, 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, a todos os entes que compõem a nossa federação, o que, meus amigos? Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Vejam, o artigo 19 irá dizer que é vedado qualquer tipo de distinção entre brasileiros ou a criação de eventual preferência, ok? Então, é possível dar tratamento diferenciado? A resposta, no primeiro momento, é não. A lei poderá fazer essa distinção? Não. Nenhum dos entes que compõem a federação poderá fazer algum tipo de distinção? Resposta, não. Ok? Joia. Só que tem um detalhe. A lei não poderá estabelecer distinção. Só que quando os senhores avançam o estudo e vão para o parágrafo 3º, olha aí que interessante. Quando os senhores vão para o parágrafo 3º, os senhores irão observar que a Constituição, ela estabelece um rol, de cargos que são privativos de brasileiros natos. Olha só, então vejam, é possível se estabelecer distinção entre brasileiros, ou seja, nato e naturalizado? A resposta será não. A lei não poderá estabelecer distinção. A lei não poderá. Professor, o senhor fez menção. Ok, lei infraconstitucional. E isso, inclusive, em qualquer unidade da federação. Seja o governo federal, estadual, municipal ou distrital, não poderá fazer distinção. Ok? Me ocorre agora, nesse instante também, e penso que seja oportuno fazer também a leitura do artigo 19. Olha aqui, ó, C/C, ou seja, acumulado com o artigo 37 da Constituição Federal. Olha só, o artigo 37 da Constituição Federal, se eu não estiver equivocado, inciso 1, vamos conferir, peguem aí na sua Constituição também. Artigo 37, aqui, olha, 37, inciso 1. Ó, o artigo 37, inciso 1. O que nos informa o artigo 37, inciso 1? Vejam, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, executivo e judiciário, de qualquer dos estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da, olha aí, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, olha o que nos informa o inciso 1. Inciso 1. Os cargos, vamos lá, inciso 1. Os cargos, aqui. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Se falou brasileiro, veja, a distinção? Não, brasileiros naturalizado. Aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. Na forma da lei. Vejam, meus amigos, então a lei irá estabelecer as condições tanto para os brasileiros, sejam eles nato ou naturalizados, e também, inclusive, para estrangeiros, quando forem o quê? Ocupar cargos, empregos e funções públicas. Ok? Então, há tratamento diferenciado, meus amigos? Não. Entre brasileiros nato e naturalizados, não. E, inclusive, para efeitos de provimento de cargo, emprego ou função pública, há, inclusive, as regras são estabelecidas na lei, a forma como esses cargos serão preenchidos, se estendendo, inclusive, aos estrangeiros. Ok? Então, pega o teu marca-texto e passe aí, ó. Assim como aos estrangeiros. Passe o marca-texto aí. Assim como aos estrangeiros. E quem irá dizer a forma como isso se dará será a lei, ok? No caso, lei infraconstitucional. Maravilha. Então, feito essa segunda advertência, vamos ao parágrafo 2º. Melhor, parágrafo 3º. O segundo é o que a gente acabou de ver. O parágrafo 3º irá, aí sim, estabelecer distinção. Só que essa distinção, ela é estabelecida por quem? Pela lei? Não.
Pela Constituição Federal. Então vamos lá, meus amigos, olha só. A Constituição Federal pode dar tratamento diferenciado, os demais, em hipótese alguma, ok? Então vamos ao parágrafo 3º. O parágrafo 3º irá nos trazer a informação dos cargos que serão providos especificamente, serão cargos preenchidos especificamente para o brasileiro nato. E quem são eles? Olha só, vamos colocar aqui, ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Suprema Corte são todos eles brasileiros natos. Brasileiros natos. Depois disso, nós teremos os 3 presidentes. Presidente da República e o seu vice. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente do Senado Federal, ok? Não é assim que está aí no parágrafo 3º? Dá uma olhadinha aí, olha só. Inciso 1, presidente e vice-presidente. Presidente da República e vice-presidente da República. Inciso 2, presidente da Câmara, Câmara dos Deputados. Inciso 3, presidente do Senado, meus amigos. Presidente do Senado. Inciso 4, ministro do STF. Agora, o inciso 5, 6 e 7, vejam bem, olha só, 5, 6 e 7, nós teremos quem? O 5, 6 e 7, nós teremos, tá, em azul, ó, carreiras diplomáticas, ok? Eu coloquei em plural, lá está no singular, carreira diplomática, oficial, o oficialato, o oficial das Forças Armadas, oficial das Forças Armadas e, por último, ministro, não está no plural, ministro de Estado, ministro de Estado da, vou colocar até em vermelho, da Defesa, ok? Ministro de Estado da Defesa. Professor, por que o senhor colocou primeiro aqui, né, na lista aqui, o senhor tirou a regrinha do ministro do STF, que é o inciso 4, e colocou aqui em cima aqui, né, como primeiro. Para dar uma regrinha mnemônica, que os senhores já devem ter tido contato. A regra mnemônica essa é bem tranquila. Geralmente o pessoal grava assim, ó, é o mp3.com. mp3.com. Ou seja, ministro do STF, os 3 presidentes, presidente da República, presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado.com. Carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. É uma regrinha mnemônica, penso que pode contribuir no momento aí de estresse ali na prova. Agora, o importante é que a gente saiba o porquê disso, não é? E que a gente consiga enxergar isso aqui de uma maneira o quê? De uma maneira ampla. Vejam, meus amigos, olha só, vamos fazer um outro esqueminha aqui para a gente gravar isso. Então eu tenho o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, existem o quê? Existem cargos importantíssimos para o Estado brasileiro que só poderão ser preenchidos por brasileiro nato. Por brasileiro nato. Esta é a regra do parágrafo 3º do artigo 12. E que regras, professor, e que cargos seriam estes? Vamos gravar de uma outra maneira. Os cargos de chefia. Olha só, os cargos de chefia. Os cargos de chefia, presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Estes seriam o quê? Os cargos de chefia? Sim. Mas quem? Ministro do STF. Vamos entender isso. Como que funciona? Vamos fazer um diálogo, então, dessa dicção do parágrafo 3º com o artigo 80 da Constituição Federal. O artigo 80 da Constituição Federal, vou colocar em preto. O artigo 80 da Constituição Federal, ele trata do quê? Ele trata da ordem sucessória em caso de impedimento ou vacância do presidente da República e do seu vice.
Vejam, meus amigos, nós temos aqui o presidente da República, ele exerce o quê? Ele exerce a chefia de governo, mas ele exerce também a chefia de Estado. Quem representa o nosso país nas relações internacionais, né? O Brasil, como ele é representado no exterior, né? Como que se dá essa representação? Quem é o chefe do Estado brasileiro? Vejam, é o presidente da República. Nós estudamos isso quando estudamos organização do Estado. Então, o presidente da República, nosso sistema é um sistema presidencialista, veja, ele ocupa uma dualidade de cargos por parte do presidente da República. Ele é chefe do governo federal, ok? Chefe do governo federal e é também chefe de Estado, ok? Então, quando o Brasil ele se relaciona no âmbito internacional com os demais países, ele é representado pelo nosso presidente, chefe de Estado. Agora vejam, pode acontecer do presidente estar impedido, ok? Estar impedido ou acontecer também o quê? De haver vacância do cargo, né? Recentemente tivemos uma situação como essa, vacância, a vaga do cargo em razão do impedimento. Foi isso? 2016, impedimento por parte da presidente à época, a presidente Dilma, e aí quem assumiu foi o vice-presidente. Em duas ocasiões tivemos isso, né, com o presidente, nesses recentes, né, por assim dizer, nesse período recente da nossa democracia, nós tivemos, a partir da ordem constitucional de 88, nós tivemos dois casos de impeachment, né, presidente Fernando Collor de Mello e presidente Dilma Rousseff, agora em 2016. Agora veja, havendo então impedimento ou a vacância do cargo, quem vem na ordem sucessória? Quem estará na ordem sucessória de chefia do Estado brasileiro? O vice-presidente. Digamos que por situações aqui que não convém ficar elucubrando, mas vejam, houvera também o que? O impedimento ou a vacância por parte do vice-presidente. Quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. Esta é a regra que está lá no artigo 80. Veja, o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Os senhores sabem que a Câmara dos Deputados é composta por representante do povo. É isso? O povo brasileiro é representado pelos integrantes da Câmara dos Deputados, que são os deputados federais. Agora vejam, havendo impedimento, no caso também, por parte do presidente da Câmara, nós teremos quem? O presidente do Senado. Senado Federal, em que temos lá representantes dos estados, vamos lá, dos estados mais do Distrito Federal. Ok? Então vejam, vamos colocar aqui, pessoal, ó, artigo 45 e artigo 46. Os senadores são representantes dos 26 estados e também tem representantes do Distrito Federal, ok? Na sequência, se tiver impedimento também dos senadores, quem será chamado a suceder, né? A substituir a presidência, a chefia do Estado brasileiro? Os ministros no caso aqui, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, fica bem tranquilo compreender o que nesse exato instante. Todos estes daqui, presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, terão de ser brasileiro nato. E os ministros também da Suprema Corte terão de ser brasileiro nato. Agora vejam, meus amigos, por quê? Por que isso? Porque o presidente da República, nós bem sabemos, ele é eleito, ok? Então é condição para que esse brasileiro exerça essa capacidade eleitoral passiva, ser brasileiro nato, para ser presidente da República e vice-presidente. Agora vejam, o que eu gostaria de fixar com os senhores nesse instante é o seguinte: na Câmara dos Deputados, para ser candidato a deputado federal, é necessário ser brasileiro nato? A resposta será não. Nem para ser candidato a deputado federal, nem para ser candidato a senador. Não é necessário ser brasileiro nato. Poderão ser candidato a esses cargos também os brasileiros naturalizados. E lembrando da regra do parágrafo 1º, inclusive português.
ok? Neste caso, teríamos um estrangeiro também podendo ser candidato a deputado federal e a senador. A regra nos informa que eles podem ser tanto deputado como senador, só não poderão ser candidato à presidência da mesa diretora. Esse cargo eles não poderão exercer. Por quê? Porque eles estão na ordem sucessória da chefia do Estado brasileiro. Ok? Então, neste caso, eles poderão ser deputado e senador, só não poderão se candidatar à presidência daquele poder, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A mesa diretora ser candidata a presidente estará impedido, ok? E a eleição, tanto para presidente da Câmara como para presidente do Senado, é uma eleição, você que está anotando aí no teu caderno, é uma eleição interna, ok? É uma eleição interna que ocorre de 2 em 2 anos. Então vejam, nós temos uma eleição geral para eleger quem? Os deputados federais e os senadores. Depois de eleitos, quando eles tomam posse, por ocasião da posse, eles já fazem o quê? Internamente, uma eleição entre eles, entre os 513 deputados e os 81 senadores, uma eleição interna para a mesa, que é chamada de mesa diretora, ou seja, para o presidente daquele órgão, presidente do órgão, que é o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, vice-presidente, primeiro secretário e assim por diante. Cada casa, senhor, tem o seu regimento interno que disciplina essa eleição interna, ok? Agora, veja, professor, e os ministros do STF? Meus amigos, no caso dos ministros do STF, há uma eleição, tem um presidente, alguém que preside, que é o responsável pela superintendência dos trabalhos ali, sejam os trabalhos realizados pela Suprema Corte. Sim, do mesmo modo que nós temos nos demais órgãos aqui, ó, tanto na Câmara como no Senado. Só que o que diferencia, o que é? A eleição. Porque neste caso aqui, ó, a eleição, vou anotar aqui ao lado, ó, a eleição, ela é rotativa. Ela é rotativa. De modo que todos os integrantes, todos os 11 ministros, terão, permanecendo neste cargo, terão a possibilidade de assumir a presidência da Suprema Corte, ok? De assumir a presidência da Suprema Corte. Então vejam, meus amigos, neste caso, se a eleição é rotativa e se todos eles, né, têm a expectativa, é possível todos eles se tornarem presidente, neste caso, como está na linha sucessória da chefia do Estado, todos eles deverão ser brasileiros nato, ok? Brasileiros nato. Agora, fora essa questão então da chefia, existem outros cargos dentro desse nosso estudo, existem outros cargos que reclamam aí essa questão de ser brasileiro nato? Sim, olha só, nós temos também o que? A defesa do Estado brasileiro. A defesa do Estado brasileiro. Então, neste caso, a defesa fica a cargo de quem? A cargo dos oficiais, olha aqui, ó, dos oficiais das Forças Armadas, ok? Oficial das Forças Armadas. E quem é o outro? O outro cargo é Ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Vejam bem, meus amigos, ministro somente do Estado da Defesa. Nós bem sabemos que o presidente da República, a superintendência, né, a direção não do Estado brasileiro, mas do governo federal, é exercida por quem? Pelo presidente da República. E essa atividade, ela é exercida com o auxílio de quem? Dos ministros de Estado. Então temos diversos ministérios. Eles podem ser ocupados por brasileiro nato, todos esses ministérios? A resposta será não. Não são todos esses ministérios que serão ocupados por brasileiro nato, mas apenas então somente o Ministério
O Ministério da Defesa, ok, meus amigos? O Ministério da Defesa reclama o quê? Somente poderá ser nomeado para ministro de Estado da Defesa somente o brasileiro nato. Os demais serão necessários? Os demais ministérios não, ok? Fechando então, vamos fechar. Agora, vejam, aqui, defesa. Agora nós temos o quê? Representação no exterior. E no caso de representação no exterior, professor? Sim, a representação no exterior, todos aqueles que nos representam, que exercem o quê? Carreiras, né? O cargo, carreira diplomática, ou seja, eles deverão ser brasileiro nato também. Olha aí, carreira diplomática. Então, uma outra forma de observar isso aqui, olha só, o Estado brasileiro reclama para representar o Estado brasileiro quanto à chefia, brasileiro todos eles nato. A mesma regra para a defesa do Estado brasileiro, apenas os natos. E representação no exterior, carreira diplomática também. Ok? Então, vejam, meus amigos, penso que aqui a gente pensou aí as principais informações relativas à distinção estabelecida pela Constituição entre brasileiros natos e naturalizados, ok? Lembrando, mais uma vez, nunca é demais, que não poderá se estabelecer distinção por meio de lei, apenas então somente a Constituição estabelece esta distinção. E nesse sentido, eu gostaria de deixar vou colocar aqui, mais 3 regrinhas aqui, de distinção pela Constituição Federal, penso que seja importante para nós. Vejam, a próxima está onde? Artigo 89, inciso 7. Olha aí, inciso 7. E o artigo 89, inciso 7, irá tratar do que, meus amigos? Irá tratar da forma de composição do Conselho da República. Olha aí, Conselho da República. Conselho da República. Este órgão, ele tem entre os seus membros o quê? A necessidade de ter brasileiros, e neste caso brasileiros nato, ok? Brasileiros natos, ok? Olha lá o que nos informa o inciso 7. Chegou aí? Chegou? Olha aí. O que é o Conselho da República? O caput já nos informa. O Conselho da República nada mais é do que um órgão superior de consulta de quem? Do presidente da República. E quem participa desse órgão superior de consulta? Quem participa? Inciso 7. Inciso 7. 6 cidadãos brasileiros. 6 cidadãos brasileiros, mas olha só, onde o marca-texto aí, brasileiros nato. Brasileiros nato. E aí tem uma outra, neste caso, para participar do Conselho da República, o que? A mesma regra de faixa etária que para ser presidente da República e para ser senador. Tem de ter o quê? Idade superior a 35 anos, ok? A 35 anos de idade. Quem nomeia esse conselho, esses 6 cidadãos brasileiros? Eles são nomeados pelo presidente da República, ok, meus amigos? Nomeados pelo presidente da República. 2 eleitos pelo Senado Federal, 2 pela Câmara dos Deputados, e todos eles com mandato de 3 anos. De 3 anos aí, vedada a recondução. O importante nesse instante, nós não estamos estudando o Conselho da República. O importante para este recorte aqui é de que, vejam, a necessidade é de ser brasileiro nato, ok? A necessidade de ser brasileiro nato. Joia! Agora vejam, meus amigos, qual é a segunda regra, professor? O senhor falou de 3. A segunda regra está no artigo, vamos lá, artigo 222. Artigo 222. Vamos a ele? Vamos lá. Vamos ao 222. Esse eu não consegui decorar ainda, meus amigos. Olha aí. E não devemos decorar absolutamente nada. Não devemos decorar absolutamente nada. Vamos, 222. Aqui, 222. Vamos lá. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens olha aí o marca-texto agora, privativa de brasileiros natos.
Olha aí, artigo 222, empresas jornalísticas. Vamos colocar aqui, ó. Empresa jornalística, ok? Por óbvio, lá é um pouquinho mais longo, aqui o nosso espaço é bem limitado. Empresa jornalística, né, de rádio e de radiodifusão e de sons e imagens, ok? Então, neste caso, é privativo de brasileiros natos. Passou o marca-texto aí? Brasileiro nato. Agora, olha a regrinha. Ou, então circula, por favor, aí, ó. Ou naturalizado, a exceção. A segunda parte traz a exceção. Ou naturalizado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, ok? Então, a primeira regra, a nossa ordem constitucional, no 222, exige que essas empresas jornalísticas, todas elas, essa concessão é privativa de brasileiro nato. Brasileiro nato. Agora, há possibilidade do naturalizado? Sim, mas a regra é diferente. Por quê? Porque se faz necessário estar naturalizado há mais de 10 anos. Ok? Vamos para a última? Vamos lá. A última regrinha, então. A última regra está onde? Lá no artigo 5º, meus amigos. Lá no artigo 5º da Constituição. E no inciso 51. No inciso 51. Agora vejam, olha só, professor, lá no artigo 5º nós temos o quê? Nós temos as regras relativas, né, aos direitos individuais, né, os direitos fundamentais individuais e coletivos. Neste caso, estamos tratando de um artigo individual, ok? Relacionado ao quê? À extradição. Relacionado à extradição. Pessoal, olha só, a Constituição dá tratamento diferenciado entre nato e naturalizado? Sim. Vejam, dá tratamento diferenciado? Sim. Vamos à leitura do que está no artigo 5º, inciso 51. Olha só, vamos lá? Deixa eu pegar a minha aqui, 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Vejam, meus amigos, olha só, nenhum brasileiro será extraditado. A Constituição, quando fala brasileiro, ela está fazendo menção a brasileiro nato e naturalizado. Vamos à leitura. Nenhum brasileiro será extraditado. Olha só a ressalva agora. Salvo, circulou aí, salvo o naturalizado em caso de crime comum. Salvo naturalizado em caso de crime comum. Então vou colocar aqui ao lado aqui, ó, aqui, ó, vai ficar legal aqui, ó. Extradição. Extradição. Brasileiro. Olha aqui, ó. Ó, extradição. Peraí, extradição de brasileiro. Extradição de brasileiro. Se ele for nato, olha aí, vou colocar assim, acho que vai ficar bacana. Se for nato, nunca será extraditado. Ah, é, professor? E se for naturalizado? Se for naturalizado, a regra é diferente. A regra é diferente pela literalidade do texto aí, ó. Salvo quem? O naturalizado. O naturalizado pode ser extraditado? Sim. Mas em que circunstâncias? Vejam, meus amigos. Olha aqui, ó. Nessas circunstâncias aqui, ó. Crime comum. Se for crime comum praticado antes da naturalização. Então passe o marca-texto aí. Praticado antes da naturalização. Crime comum. Olha aí, ó. Antes da naturalização. Antes da naturalização. A doutrina, ela se orienta em que sentido? De que, como o processo de naturalização é um processo mais célere do que uma ação penal, vejam, poderia haver a possibilidade de um estrangeiro cometer um crime e, paralelamente à ação penal a que esteja sujeito, pedir o que? A naturalização para se esquivar de ser extraditado. Vejam, estaria utilizando um direito fundamental de modo espúrio. Ok? Então, neste caso, se o crime for um crime comum e praticado antes da naturalização, neste caso poderá ser o quê? Poderá ser extraditado. E qual é a segunda regra, professor? Lá do 51. Vamos lá novamente. Volte a tua leitura por inciso 51. Ou, circule essa preposição ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, lógico, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas em afins. Vejam,
este delito de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas em afins, né, hoje com o advento da lei infraconstitucional que dispensa tratamento específico a questão das drogas, né, por isso hoje a terminologia correta é lei de drogas, esse crime é um crime equiparado a hediondo, é um delito, é uma infração penal repudiada pelo Estado brasileiro, ok? Assim como outros também, né, tantos outros crimes que estão lá listados no Estatuto Repressivo no Código Penal. É importante que tenhamos em mente o que tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas é um delito repudiado, equiparado inclusive a hediondo, ok? Se houver prática desse delito, desse crime por um brasileiro naturalizado, aí tanto antes ou depois, neste caso, meus amigos, será extraditado. Então, o primeiro é crime comum, e para o crime comum, olha aqui, ó, ter cuidado que somente o crime comum praticado antes da naturalização e no caso de drogas. Olha aí, ó, vou colocar assim, ó, deixar aberto aqui, ó, drogas, né? Tráfico, né? Olha aqui, ó, vamos lá. Tráfico ilícito de drogas, né? Tráfico ilícito de drogas, ok? Neste caso, aí antes ou depois da naturalização poderá ser extraditado. Esta é a última regra dispensada pela Constituição Federal, diferenciação de tratamento entre nato e naturalizado, ok? Já que estamos aqui, né, no artigo 5º, inciso 51, artigo 5º, inciso 51, vamos colocar uma OBS aí para ficar bacana, se teu caderno ficar legal. Coloca uma observação aí. Já está aí, já estamos aqui. Vai para o 52, dá uma olhada aí no 52. Olha só o que diz o 52. Não será concedida extradição. Não será concedida extradição de estrangeiro. Vejam, olha só. Estamos falando de nato ou de naturalizado? Não, estamos falando de estrangeiro. Nem mesmo estrangeiro pode ser extraditado. Em que casos, professor? No caso de delito de opinião, crime político ou de opinião. No caso de crime político, ó, coloca aí, vai ficar bacana. Ó, vamos colocar em outra cor. Olha aí. Crime, oh, isso não está funcionando. Crime, olha aí, ó. Crime político, né? Delito, ó, crime político ou delito de opinião. Neste caso, pode-se conceder, e aqui estamos falando do estrangeiro, tá, pessoal? Não é do naturalizado. Mas vamos deixar também deixar claro essa regra aqui do inciso 52. Vamos colocar aqui, ó. Inciso 52. 52. Joia? Não se considerar extradição por crime político ou de opinião, nem mesmo do estrangeiro. Ok? E com isso nós fechamos então as principais informações relativas ao parágrafo 3º, ou seja, o parágrafo que estabelece os cargos que são privativos de brasileiro nato. Ok? Eu lhe agradeço a atenção, a gente volta em breve.